Deus, aleluia. Amém, irmãos? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor essa noite. Convido os irmãos a nos colocarmos de pé e vamos dar início a mais essa aula abençoada. Pedir aqui a ajuda do nosso Deus, né? Pedir a misericórdia dele sobre as nossas vidas, irmãos, e pedir para que esse ensino venha entrar no nosso coração. Convido toda a igreja para fechar os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado e querido, mais uma vez aqui estamos, Senhor, e queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam a cada dia sobre as nossas vidas, Pai. Seja exaltado neste lugar, seja glorificado neste lugar, Senhor, seja adorado neste lugar. Eu sei que quando nós estudamos a Tua palavra também, nós estamos adorando ao Senhor também é uma forma de adoração, é uma forma de conhecer mais o Senhor, conhecer os seus desígnios, conhecer os seus propósitos, Pai. Então nós queremos Te agradecer profundamente por mais essa oportunidade, Senhor. Graças ao Senhor é que nós temos essa oportunidade de estarmos aqui para aprender da Tua poderosa palavra. Já quero Te apresentar cada vida que se faz presente aqui neste lugar. Obrigado por cada irmão que o Senhor já trouxe aqui. Os irmãos que estão a caminho, Senhor, traga em paz, traga em segurança. Repreenda todo impedimento, Pai, em nome de Jesus Cristo. Os irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa estar curando nessa noite, livrando de todo mal, livrando de toda enfermidade. Tome aqui a minha vida nas suas mãos também, tome a minha mente, tome o meu coração, tome a minha saúde nas suas mãos, Pai. Tome o meu espírito nas suas mãos, que Teu Espírito Santo venha nos inspirar nessa noite poderosamente, através do ensino da Tua palavra, esse ensino tão importante que nós vamos levar para o resto das nossas vidas, Senhor, e esse ensino é que vai estar mudando o nosso caráter, mudando a nossa mente, mudando o nosso coração, Pai. Então colocamos nas suas mãos esse estudo de hoje e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, amém? Os irmãos já podem se sentar nessa noite, em nome de Jesus Cristo, oh glória, aleluia. Os irmãos já podem se sentar nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Irmã Elisete, irmã Marlene, irmão Antônio, glória a Deus, Deus abençoe em nome de Jesus. E vamos abrir na lição número 5, mas antes de abrirmos na lição número 5, apresentar o tema dessa aula, eu quero estar apresentando o tema geral desse trimestre, né? Esse trimestre nós estamos estudando relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Vamos abrir na lição número 5, e a lição número 5 tem como tema motim em família. Texto áureo: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Filipenses 2, versículo 14. E a verdade prática dessa lição é: das murmurações derivam as contendas. Por isso devemos evitá-las em nossa família. A Bíblia fala que tem 6 coisas que Deus odeia, que Deus detesta, né? E tem uma que Ele abomina. O que Ele abomina? Irmãos que espalham contenda entre irmãos, né? Então, irmãos, isso é algo muito sério, esse assunto. Nós vamos falar muito de murmuração e vamos falar também de rebeldia, de ingratidão. É o que trata a lição desse dia de hoje. Leitura diária aqui, logo abaixo, leitura diária. Nós vamos aprender com a leitura diária, irmãos, que vocês vão estar lendo em casa, né, todos os dias. Tem aqui segunda, terça, quarta, até sábado, né? Então nós vamos aprender que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A murmuração faz a família perecer. A murmuração é o combustível do conluio. A murmuração nos primórdios da igreja, fazendo todas as coisas sem murmuração. E Paulo repreendeu a inveja entre os irmãos. Vamos para a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe está em Números, capítulo 11, versículo 1 ao 7, capítulo 12, versículo 1 ao 8. O Pedro vai estar colocando aí e nós vamos acompanhar na revista. Então os irmãos acompanham aí, o Pedro pode estar colocando em nome de Jesus. Coloca aí, Pedro. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor o viu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles.
E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que, no Egito, comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era um maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura, falou o Senhor somente a Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Amém, irmãos. Então, só para dar uma resumida breve aqui, né? Aqui trata de 2 episódios ali, entre o povo de Israel, envolvendo Moisés, Arão e Miriam, e o povo de Israel, né? Um episódio é quando o povo de Israel estava ali murmurando, e o outro episódio é quando Miriam e Arão questionaram a liderança de Moisés. Foi ali uma rebelião, né? Questionaram a liderança de Moisés. Então nós vamos aqui para a introdução, e todos nós vamos acompanhar aqui na revista a introdução, e aos poucos nós vamos entendendo aqui melhor do que se trata a lição. Introdução, que está na revista de todos aí, diz assim: nesta lição estudaremos o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés, Miriam e Arão eram irmãos. A presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família, que contribuem com a desarmonia familiar. Por isso, aprenderemos que é prudente evitar as contendas familiares para que a paz e a harmonia reine entre os santos. Irmãos, aqui nós vamos estudar sobre a família. Nós vamos aplicar essa lição na nossa família, mas vamos aplicar também na igreja, porque a igreja também é a família, né? É uma família, a família de Deus. Essa lição, ela tanto pode ser aplicada no meio da nossa parentela, na nossa família, como pode ser aplicada também na igreja. Porque Moisés era irmão, né, de Miriam e de Arão. E nós vamos entender que Moisés também era um líder religioso. Então, familiarmente e ministerialmente também, essa lição serve perfeitamente para as nossas vidas. O que nós devemos evitar na família e o que nós devemos evitar na igreja também, para termos relacionamentos abençoados e uma vida também abençoada, tanto na família como no ministério também. Então, uma coisa que eu destaquei logo aqui no comecinho é que fala de motim. E o que é motim? Motim é justamente isso, é uma rebelião. É formar um grupinho ali para se rebelar contra a liderança ou contra alguém da família também, né? É uma coisa que não agrada ao Senhor. Logo aqui no comecinho de Números 11, está escrito assim, ó: e aconteceu que queixando-se o povo era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu.
E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. E logo depois vai falar da rebelião de Miriam e de Arão também. Então veja que queixando-se o povo, vai dizer que era mal aos ouvidos do Senhor. Então nós já aprendemos aqui que a queixa soa mal aos ouvidos do Senhor, né? A murmuração. Murmuração é diferente de questionamento. Muitas vezes nós podemos até questionar algo. Às vezes nós falamos assim, nós não podemos questionar a Deus. E nós podemos dizer, irmãos, quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos vários questionamentos na Bíblia, né? O livro de Salmos tem vários questionamentos, né? Então eu entendo que é o seguinte, o certo não é questionar a Deus, mas o certo é chegar a Deus, não questionar a divindade, né, a soberania, o poder de Deus, mas é se queixar com Deus, né? Chegar a Deus e se abrir com Ele, não dele, mas com Ele. Procurar saber a Deus alguma situação que está acontecendo, procurar de Deus uma direção sobre alguma dúvida, faz parte da nossa vida também. A fé verdadeira também, ela tem espaço para a dúvida. Nós podemos perguntar, Senhor, por que é assim? Senhor, por que isso acontece? Senhor, por que isso está acontecendo? Isso faz parte, porque se a gente for olhar para a Bíblia, vários personagens da Bíblia também já perguntaram a Deus, mas não perguntaram no sentido de duvidar de Deus, não no sentido de afrontar a Deus, mas no sentido de tentar entender também certas situações. Quando você tem alguma dúvida, principalmente os filhos não têm o costume de chegar aos pais e perguntar para o pai, pai, por que é assim? E o nosso Deus, irmãos, Ele tem prazer em nos ensinar, Ele tem prazer em nos direcionar, Ele tem prazer em nos encaminhar para o lado certo. Então, muitas vezes, nossa mente pode ficar assim, pesada. Ah, não, eu duvidei de Deus, eu questionei a Deus. Mas o questionamento e a dúvida também vai fazer parte do nosso amadurecimento, do nosso aprimoramento. Como que eu vou aprender algo se eu não perguntar? Como que eu vou aprender? Então, não é pecado perguntar para Deus, né? Não é pecado muitas vezes você ter dúvidas na sua caminhada. O pecado vai ser muitas vezes a murmuração. Se a gente murmurar e se a gente, né, não acreditar, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora a nossa vida é uma busca pela verdade. Desde que nós somos crianças, quando a criança começa ali a querer falar, quando a criança ali começa a se comunicar com os pais, ela já começa a fazer várias perguntas, né? Criança não pergunta muito? Criança está sempre perguntando. Então, na fé também, quando nós estamos novos na fé e que nós vamos amadurecendo na fé, nós temos também várias dúvidas, vários questionamentos, e nós podemos perguntar para Deus. Nós vemos Davi perguntando, nós vemos muitos salmistas perguntando para Deus também, nós já vimos Moisés perguntando, já vimos o apóstolo Pedro perguntando também. Então, isso faz parte da caminhada também, para nós estarmos aprendendo mais de Deus. Então, vamos para o tópico 1. E o tópico 1 fala da influência negativa da murmuração. A influência negativa da murmuração. Subtópico 1. Assim nasce um motim. A palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou a uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas no grupo social. É o que vemos em Números 11 e 12. Nesses capítulos, há uma descrição de murmurações que culminaram na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Vejamos agora 3 queixas que remontam à rebelião na família do legislador de Israel. Então, primeira coisa, irmãos, aqui no comecinho desse tópico, diz assim, a palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas no grupo social. Irmãos, todo relacionamento, todo grupo social vai existir regras e vai existir normas. É ou não é verdade? Na nossa família existem regras? Existe, irmãos? Na nossa família existem normas que nós queremos seguir? Queremos colocar ordem na casa, né? No colégio existem regras? Existem normas? Existe, né? No trabalho, existem regras e normas? Existe também. Na sociedade em geral, existem regras, existem normas? Existe também, né? E por que na igreja não ia existir? A Bíblia fala que na igreja
a gente tem que cultuar a Deus com ordem e com decência. Como nós vamos cultuar a Deus com ordem e com decência se não existem regras? Nós sabemos que viver o verdadeiro evangelho, nós sabemos que o novo nascimento, irmãos, o novo nascimento é algo tão profundo, é algo tão forte nas nossas vidas, que o novo nascimento não é apenas obedecer regras. O novo nascimento é uma verdadeira transformação. Mas a verdadeira transformação faz com que a gente obedeça as regras de forma humilde e de forma obediente. Se a gente não obedecer as regras, se a gente for rebelde, se rebelar contra as regras e as normas, isso é sinal que nós não nascemos de novo ainda, né? É claro que no começo nós vamos amadurecer ainda na fé. Nós vamos aprender, vamos ter que passar por muitas situações difíceis, mas o novo nascimento, ele produz em nós o quê? Obediência e submissão. Rebeldia não é de Deus, afronta não é de Deus, né? Rebelião não é de Deus, desobediência não é de Deus. Quem foi que se rebelou em primeiro lugar, lá nos céus? Foi o próprio Satanás. Ele se rebelou, ele desobedeceu, e ele criou o que lá? O motim. E é assim que ele procura trabalhar nas nossas vidas, atiçando aquilo que muitas vezes já está dentro do nosso coração. Porque muitas vezes a gente quer culpar só o Satanás das coisas, mas eu gosto muito de um versículo de Tiago, capítulo 1, versículo 13, que diz assim, ó, ninguém ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta e nem pode ser tentado pelo mal. O homem é tentado por Satanás? Também, né? Só que ele fala o seguinte, o homem é tentado pela sua própria cobiça. O homem é tentado em primeiro lugar por aquilo que está dentro dele. O diabo só usa aquilo que muitas vezes está dentro de nós. Ele traz para fora, ele só usa aquilo que já faz parte muitas vezes do nosso caráter, né? Depois que o pecado entrou no mundo, o nosso caráter foi corrompido também por causa do poder do pecado, que passou a nos influenciar negativamente. Então, irmãos, veja que isso aí, a rebelião, é algo que já tem dentro do ser humano, depois que Adão e Eva pecaram, o pecado passou para toda a humanidade, é algo que já tem dentro do ser humano, e é algo que nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar dentro de nós, para que a gente aprenda a ser humilde, obediente e ser também pessoas cristãs, né, pessoas santas, nessa questão de respeito às regras, às autoridades, né, em todos os lugares, não somente na igreja. Se tem algum funcionário numa empresa também que é rebelde, que faz motim, que fofoca, ele vai ter consequências, né? Na igreja também tem consequências também. Então, esses ensinamentos não é só no ambiente de igreja, é em todos os nossos relacionamentos, é em todas as áreas das nossas vidas que é importante. Uma pessoa submissa é uma pessoa mais abençoada. Uma pessoa submissa é uma pessoa mais confiável. Uma pessoa submissa é uma pessoa que cresce. Os rebeldes, volta e meia, você vai ver que os rebeldes vão se dar mal na vida, né? E é assim que essa lição vai nos ensinar também. Algo que eu destaquei aqui também, no finalzinho, diz aqui, ó, da rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Primeira coisa, rebelião familiar. Nós vemos, irmãos, que muitos conflitos que nós temos é dentro da nossa própria família. Não é verdade, né? Às vezes as nossas maiores mágoas e chateações é na nossa família mesmo. Às vezes aqueles que mais nos apontam é quem está na nossa família. Só que Jesus Cristo já tinha nos preparado para isso. Olha o que Jesus falou aqui em Mateus capítulo 10, versículo 36. Pode colocar, Pedro. Mateus 10, 36. Olha o que diz aqui, ó. Assim os inimigos do homem serão os seus familiares, né, irmãos? Vou desligar aqui. Nesse tempo seco, o ventilador é meio ruim, né? Então, irmãos, olha só. Assim os inimigos do homem serão seus familiares. Jesus, ele já falou isso para nos preparar. É algo que não pode nos surpreender. A gente chega assim e fala, pastor, não acredito que está acontecendo isso justamente na minha família. Não, irmão, Jesus falou, é justamente na família que vai acontecer mesmo. Na família de Jesus aconteceu isso. Os irmãos de Jesus já se levantaram contra ele também, né? Então ele nos preparou para isso. Outra coisa, houve essa rebelião familiar, e aqui fala que foi contra a liderança de Moisés. Aí nós já vamos tocar num tema importante. Existe a liderança na família, existe a liderança na sociedade, existe a liderança também no ministério, na igreja também, né? Então eles se rebelaram contra a liderança. Irmãos, uma coisa muito séria que acontece no meio religioso também,
é que muitas vezes as pessoas não se sujeitam à liderança, não são submissas às lideranças que são levantadas. E aí muitas vezes a pessoa fala, não, eu não tenho que obedecer o homem, o meu negócio é com Deus. Às vezes a pessoa fala isso, né? O meu negócio é com Deus, não é com o homem. Não, irmãos, nosso negócio é com Deus e é com o homem, sabe por quê? Porque Deus, quando quer abençoar alguém, Ele usa quem? Ele usa o homem. E quando Deus quer disciplinar alguém, quem Ele usa também? O homem, né? Deus não usa as autoridades dessa terra também para nos disciplinar? Se a gente cometer o crime, a gente vai preso. Quem Deus Ele usa, né? Para levar para a cadeia? É o homem, né? Agora, quando Deus quer abençoar também, Deus usa pessoas também. Então, na hora da gente receber uma bênção, a gente aceita a bênção do homem. Por que muitas vezes na hora de receber uma correção a gente não aceita também, né? Então, irmãos, nosso negócio é com Deus e com o homem. Nós queremos falar aqui de hierarquia. Existe hierarquia, irmãos, em todas as áreas das nossas vidas também. A Bíblia fala que existe anjos, existe serafins, né? Querubins, anjos e arcanjos. Olha só, serafins, querubins, anjos e arcanjos. Pastor William, o que é isso? Isso são hierarquias. Serafins, querubins são uma categoria de anjos, né? Aí vem o que? Anjos e arcanjos. O que é arcanjo? Arque vem de chefe e anjos de anjo, né? Chefe dos anjos. Hierarquia. No mundo das trevas também, nos demônios, existe hierarquia também. A Bíblia fala que existe principados, potestades, hostes, dominadores, e existe o Belzebu, o rei dos demônios, que é quem? O Satanás. Então existe o que então? Uma hierarquia. Satanás é o que? O chefão dos demônios. Mas existem outros demônios também que estão submissos a Satanás. Até no mundo do crime, irmão. Se você for olhar para o mundo do crime, né? Olha para o mundo do crime. Não existe também os chefões? Chefão do tráfico. Aí existem outros que são chamados de mensageiros, aviãozinhos. Até no mundo do crime existe também o quê? Hierarquia. E Jesus, certa vez, ele falou, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Então, às vezes, os filhos das trevas têm mais temor e respeito pelas hierarquias do que muitas vezes os filhos da luz. Então, nós vamos falar, irmãos, como que a questão da insubmissão, da rebeldia, pode ser bastante prejudicial nos nossos relacionamentos familiares e também em todas as áreas das nossas vidas. A Bíblia fala que nós temos que nos sujeitar uns aos outros. Não nos rebelar uns contra os outros, mas nos sujeitar. E nós vamos aprender aqui também que a hierarquia ela tem que ser obedecida tanto de baixo para cima, como também de cima para baixo. Daqui a pouco nós vamos entrar nisso aí que é interessante e os irmãos vão entender melhor. Até aqui tudo bem sobre a questão de hierarquia? Na família também não existe? Os filhos são submissos aos pais, né? Os pais eles são o chefe da casa, né? A hierarquia também, são os filhos. Os filhos, vai chegar um momento também que eles vão se tornar também líderes da sua casa. Primeiro eles são liderados, depois eles são líderes. E muitas vezes um problema nosso, irmãos, é que nós muitas vezes queremos ser líderes de alguma coisa, né? Liderar algo. Mas antes de liderar, nós temos que aprender o quê? A obedecer. Como é que eu vou ser um bom líder se eu for desobediente? Se eu não saber obedecer? E eu confesso que eu tive que apanhar muito na minha vida, né? E às vezes apanha ainda um pouquinho, para aprender isso também, irmãos. Porque a gente aprende na prática. Mas o ensino é importante, porque através do ensino nós podemos evitar muitas chateações na minha vida, nas nossas vidas, né? Eu no começo da minha fé era aquele questionador também. No começo da minha fé era aquela pedra bruta que precisava ser o quê? Lapidado. E hoje em dia, só que no começo que eu me converti, não tinha isso aqui não. Não tinha esse privilégio de um estudo bíblico, de uma orientação, de alguém mais experiente, de um mestre para orientar. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos isso aqui. Então, através do ensino, nós podemos evitar muitas chateações. Eu falo para minha esposa, eu falei, às vezes uma coisa assim nas igrejas pequenas, que falta nas igrejas pequenas, às vezes uma deficiência da igreja pequena, é pessoas mais preparadas, capacitadas para nos ensinar. Porque a pessoa nos ensinando dentro da igreja, nós podemos evitar muitas coisas lá na frente, né? Então isso aqui, irmãos, é uma bênção de Deus, esses ensinos, esses estudos, e é algo que vai fazer com que a gente evite muita confusão, muitas coisas ruins nas nossas vidas. Até aí tudo bem, né? Sobre hierarquia, ou tem alguma dúvida? Não, irmãos? Nenhuma dúvida? Então vamos lá, subtópico 2, a primeira queixa. Nós estamos falando aqui das murmurações e das queixas que era feita ali no meio do povo de Israel.
Então, o subtópico 2 vai falar da primeira queixa. Diz assim, ó: Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. De repente, depois de andarem para além do Sinai e depararem-se com o inóspito deserto, os israelitas começaram a reclamar de que Moisés os havia trazido para morrerem naquele lugar, quando poderiam ter ficado no Egito. Aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, mas a Deus, que havia libertado o povo do cativeiro egípcio. Por isso, ele operou um juízo de fogo, destruindo um grupo de israelitas que vivia reclamando. O Senhor chamou aquele lugar de Taberá, que significa queimar. Então, a primeira queixa daquele povo ali, irmãos: será que Moisés nos tirou lá do Egito para morrer nesse deserto? E aqui eu destaquei o seguinte, aqui mais para o final da lição, diz assim, ó: aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, mas a Deus, que havia libertado o povo do cativeiro egípcio. Então, irmãos, aquela murmuração entristeceu o quê? A liderança, mas entristeceu a Deus também. Então, note que a reclamação, a murmuração, não entristece só o homem, não traz consequências só nessa terra, entristece o próprio Deus, entristece o próprio Espírito Santo. E a Bíblia fala, né? Não apagueis o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo. Quando nós entristecemos o Espírito Santo, nós estamos apagando ele dentro de nós. E uma coisa muito interessante, você já viu pais quando estão lidando com filhos desobedientes? Já viu? Algum pai assim já chegou a reclamar, ou até mesmo nós mesmos, né, reclamamos: meu filho está tão desobediente, meu filho está tão rebelde. Você percebe uma tristeza tão grande nesses pais, né? Quando os pais chegam para se abrir, ou você mesmo quando está se abrindo, quando tem um filho desobediente na nossa família, não é uma tristeza tão grande? Então a desobediência, ela traz o quê? A desobediência traz tristeza. Já percebeu quando a igreja está aquela contenda, aquela coisa ruim, fofoca, rebeldia, o clima não fica pesado? Fica ou não fica, irmãos? O clima fica pesado, não fica? Mas quando os irmãos estão num só foco, a alegria não volta a tomar de conta da igreja? É isso que nós temos que buscar, irmãos. Todos nós sermos obedientes a Deus, sermos submissos a Deus, as regras da igreja, as lideranças também, para que o ambiente fique agradável para todos nós, para que o ambiente seja um ambiente de alegria, de amor. E nós não estamos falando em geral só na igreja. Por exemplo, temos grupos na igreja de mulheres, de varões, temos grupo de crianças, de jovens, temos grupo de louvor. Se uma pessoa está desobediente e rebelde dentro do grupo, não contamina todo o grupo? Não fica um clima chato? Não fica um clima pesado? Por quê? Por causa da desobediência e da rebeldia. E às vezes a pessoa pensa assim: eu estou conseguindo atingir o meu líder está triste, eu acho bom, que eu não gosto dele. Está atingindo o próprio Deus também. O próprio Deus está ficando triste. Agora olha só que interessante aqui, ó. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Na família também é assim, né? Na família, filhos desobedientes, ou pais também rebeldes, porque existem os pais também que são só misericórdia, trazem tristeza para a família. Agora, olha só o que diz aqui em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, irmãos. Obedecei a vossos pastores. Tem uma tradução que diz assim: obedecei a vossos líderes, né? Então não fala só pastores, lideranças em geral. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Isso é um mandamento, irmãos, do próprio Deus. É por isso que eu falo, pessoas que não estão frequentando igreja, muitas vezes falam isso, né? Existe um movimento que se chama o movimento dos desigrejados. E eles pregam isso, falam: eu não tenho que obedecer ao homem, eu só tenho que obedecer a Deus. Mas o próprio Deus deixou esse mandamento aqui, ó: obedecer aos vossos pastores. E os pastores estão falando, quais pastores? As lideranças são levantadas hoje em dia. E diz, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. Por que tem que obedecer às vossas lideranças? Porque as lideranças são responsáveis pelas almas. Quando Deus levanta um líder, irmãos, é uma responsabilidade muito grande, porque esse líder vai prestar conta das almas. Jesus Cristo, ele falou: ai daquele que fizer um dos meus pequeninos cair. Então, se a gente for um pastor ou um líder sem sabedoria que fizer os outros caírem também, nós vamos ter que prestar contas com Deus. Agora olha só como é que continua aqui, ó. Obedecei vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas.
para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil, ou isso não seria bom para vocês, né? Então, irmãos, a Bíblia manda a gente obedecer às lideranças, para que as lideranças façam o trabalho com alegria e não gemendo. Costumo até brincar assim, né, irmãos? Tem ovelha nas igrejas em geral. Quando a gente fala, irmão, não estamos falando só do ministério aqui não, é em geral, as igrejas em geral. Então tem ovelhas que muitas vezes a liderança, muitas vezes o pastor vai ver e fala, opa, graças a Deus. Agora tem ovelha, se for rebelde, se for aquela ovelha rebelde, se for aquela ovelha ali truculenta, né? Quando o pastor vê, o pastor vai dizer, né? Tem ovelha que o pastor vê, ô glória. Aí tem ovelha que o pastor vai ver, tá fazendo o quê? Gemendo, né? Tá gemendo, irmãos, porque já fica até com medo. Será que vai sair dali? Né? Então, meus irmãos, é muito melhor você obedecer, você ser humilde. O pastor vai estar feliz e ambos serão abençoados. Rancor dentro da igreja, dentro da família, dentro do trabalho, é a pior coisa que existe. Contar um testemunho aqui para os irmãos rapidinho, é coisa rápida, mas não vou contar no microfone. Por quê? Porque foi algo que Deus me usou ali também, usou a igreja também, né, claro, mas me usou ali algo para curar ele. Aí o inimigo fica satisfeito com isso? Plantou algo, plantou uma discórdia. Então, hoje em dia o clima tá ruim, não por minha causa, né, mas tá ruim. Aí eu até conversei com o motorista lá, falei, qualquer hora eu vou chegar nele, quando tiver só nós dois, eu vou querer saber o que aconteceu, né? Porque a Bíblia fala, se seu irmão tem algo contra ti, vai lá e reconcilie. Então não é bom ficar assim. Mesmo que não seja você, mas você pode ir lá e ver o que está acontecendo, né? Por enquanto eu estou evitando, para saber o que está acontecendo. Mas vai chegar um momento que tem que ser resolvido, né? Porque são coisas que o inimigo planta no meio do povo de Deus. Às vezes uma calúnia, às vezes uma fofoca, algo que nem é verdade, coloca um irmão contra o outro. Às vezes coloca a ovelha contra o pastor, às vezes coloca o pastor contra a ovelha, às vezes coloca ali um irmão, né, de família mesmo, irmão de sangue, contra outro irmão. Às vezes sobrinho contra tia, tio contra sobrinho, primo. Irmão, sempre a fofoca vai ser distorcida, nunca vai ser certinho. É igual um telefone sem fio. Você fala uma coisa aqui, quando chega lá no final, já é outra coisa totalmente distorcida. Então é algo que nós temos que ter muito cuidado também no meio da igreja. Então a questão de obedecer, né, as lideranças, os pastores, nós já lemos aqui o versículo, então vamos avançar. Subtópico 3, a segunda queixa. Falamos da primeira queixa. Agora a segunda queixa daquele povo que foi tirado do Egito, irmãos. Diz assim, ó: após experimentar o juízo de fogo, no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná, que a cada manhã Deus enviava, e a lembrar com saudades dos alimentos do Egito. Facilmente esqueceu-se de todas as privações experimentadas como escravos no Egito. Esse povo esqueceu-se também dos milagres operados pelo Senhor. Quando abriu o mar vermelho, quando transformou água amarga em água doce e outros muitos milagres. A murmuração nos faz esquecer das boas coisas vivenciadas com Deus. Então, um dos males da murmuração é isso,
que a murmuração faz a gente se esquecer das bênçãos do Senhor. Então, muitas vezes nós temos a tendência de lembrar só das coisas ruins. Quando uma coisa ruim acontece, a gente tem dificuldade de esquecer. Agora, as coisas boas, muitas vezes a gente esquece rapidamente. E na Bíblia, irmãos, a Bíblia está sempre nos ensinando a lembrar. Fazer memória de mim, né? Não se esqueça disso. Quando vocês prosperarem, não se esqueça que foi o seu Deus. Lembrai de mim. Josué fez ali um monumento para lembrar que Deus ajudou o povo ali de Deus. Falou, até aqui nos ajudou o Senhor. Então a Bíblia está sempre nos incentivando a nos lembrar das bênçãos do Senhor. Olha o que diz aqui no Salmo 103, versículo 1 e 2. Lembrando que quando aquele povo se queixou pela primeira vez, já veio o juízo de Deus. Já veio o castigo de Deus sobre aquele povo. Mas no lugar do povo se arrepender, o que o povo fez? Se queixou de novo. Será que isso acontece ainda no nosso meio, irmãos? Pessoas que muitas vezes ali recebem ali uma correção de Deus, uma disciplina, aí no lugar de se consertar, depois você vê a pessoa novamente se queixando, novamente se rebelando. Será que isso acontece ainda no nosso meio? Aí nós vamos ver que a vida da pessoa não muda, né? A vida não muda, anda em círculos. Olha o que diz no Salmo 103, versículo 1. Diz assim, ó: bendize, ó minha alma, ao Senhor. O que é bem dizer? Bem dizer é falar bem. Mal dizer é falar mal. Bem dizer é falar bem. A Bíblia nos ordena a falar bem de Deus. Olha, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Pode passar, Pedro. Versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Não podemos nos esquecer de nenhum dos benefícios do Senhor. Como eu falei, a murmuração faz com que a gente ande em círculos. Aquele povo que saiu do Egito, era para eles levar ali, irmãos, apenas poucos dias para chegar à terra prometida. Era apenas poucos dias que ia demorar para eles chegarem. Mas eles acabaram demorando 40 anos. Por quê? Por causa da murmuração. E sabe uma parte ali da palavra do Senhor lá em Números, que eu acho muito forte? Lá em Números, irmãos, tem uma passagem que eu não vou lembrar agora o versículo exatamente, mas depois os irmãos pesquisam aí. Tem um versículo que diz assim, ó, que para cada dia de murmuração do povo, acrescentou 1 ano de provação sobre o povo. Para cada dia de murmuração, acrescentou 1 ano de provação. Então o povo era para chegar mais ou menos em 40 dias na terra prometida, acabou chegando em 40 anos. Olha a proporção, para cada dia de murmuração, 1 ano de provação. Para mostrar o tanto que Deus desagrada da murmuração. Agora eu creio que para cada dia de agradecimento a Deus, irmãos, Deus ele vai o quê? Multiplicar as nossas bênçãos cada vez mais. Eu creio que as bênçãos vão chegar mais rápido nas nossas vidas. Porque a murmuração nos afasta das bênçãos do Senhor. Mas a gratidão, ela nos aproxima das bênçãos do Senhor. Ela atrai as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Já percebeu que uma pessoa grata é uma pessoa mais feliz? Porque nós não estamos falando aqui só de coisas materiais, né? Estamos falando de paz de espírito também. O que adianta a pessoa ser rica, mas ser aquele rico infeliz? Muitas vezes a pessoa não tem muitas aquisições materiais, mas é aquela pessoa alegre, é aquela pessoa cheia de vigor, é aquela pessoa cheia de alegria, é aquela pessoa que deita a sua cabeça no travesseiro e dorme como um anjinho, né? Tem pessoas ricas e poderosas que não conseguem nem dormir, irmãos. Tem que dormir à base de remédios. Esses dias lá em casa, eu aluguei com minha filha, com meu filho, né, com a Nilma, nós alugamos ali o filme do Elvis Presley. Quem já ouviu falar de Elvis Presley? Neide? Quem não ouviu, irmãos, dá uma pesquisada na vida dele. Que a vida do Elvis Presley, irmãos, é algo assim. Olha, eu não sei, acho que é porque eu sou pastor. Eu gosto muito de estudar sobre a vida do ser humano e eu gosto muito de ouvir documentários. E não é só de crente, não. Você acha que a gente ouve documentários só de pessoas crentes? Não, irmãos. As histórias de vida, né? As histórias de vida dessas pessoas são interessantes. Essas pessoas, quando chegam lá no topo, elas não chegam à toa, não, irmãos. Olha, Deus dá o talento. Muitas vezes eles usam o talento da maneira errada. Mas que eles têm talento, eles têm. Eles têm algo que é algo exclusivo, é único. O talento do Elvis Presley também era algo exclusivo e único. Agora, o que me chamou a atenção na vida dele é que ele começou cantando na igreja. Para mim, Elvis foi o melhor cantor que já existiu. Respeito a opinião de cada um, mas para mim,
Ele foi o cantor mais, né, o melhor cantor que já existiu, irmãos. A voz dele, assim, realmente é diferenciada. E eu quando estava no mundão, eu ouvia muito, só que agora virou crente, pastor Willy, e você... irmãos, nós temos que ser maduros na fé, né? Você acha que eu vou largar minha fé, largar meu Jesus só por ouvir uma música do Elvis Presley? É ser muito fraco na fé, né, irmãos? Nossa, ouvi essa música, estou endemoniado, vou perder a salvação. Não é assim, né, irmãos? Não é assim. Você é maduro na fé. Muitas vezes nós temos o discernimento errado. Nós pensamos assim: eu não sou do mundo, então não posso me aproximar em nada do mundo. Ué, irmãos, então nós não vamos poder mais entrar num restaurante que não é de uma pessoa cristã. Não vamos poder mais entrar numa loja que não é de uma pessoa cristã. Nós temos que ser maduros. Nós não podemos deixar o ambiente nos contaminar. Somos nós que influenciamos o ambiente, não é o ambiente que nos contamina. Então a história do Elvis é muito interessante, que ele começou na igreja e aí ele se encantou. Ele se encantou com sucesso, se encantou com talento, se encantou até com o próprio dom dele. Dá para perceber ali uma certa vaidade, uma altivez ali que ele deixou dominar ele, né? Mas, irmãos, no final da vida dele, ele se tornou uma pessoa cheia do dinheiro, cheia de sucesso, cheia de fãs. Até hoje, existem milhares e milhares de fãs aí. Se tornou uma pessoa ali, né, com sucesso nessa terra. Mas sabe o que acontece? O vazio da alma dele, irmãos, aumentou cada vez mais. Ele, pouco antes de morrer, você percebia ali no filme mesmo, que foi a história real contada dele, a gente começa a perceber uma pessoa vazia, uma pessoa triste, que só era feliz quando estava lá no palco, porque no palco lá ele era aplaudido, ali ele conseguia ficar forte, mas no dia a dia dele era uma pessoa feliz. Perdeu o casamento, ele morreu, muitos falam que foi ataque cardíaco, né? Os médicos falam isso aí, só que a causa disso tudo é o quê? Remédios. Ele começou a tomar muitos remédios para dormir. Ele tomava remédio para dormir, tomava remédio para acordar, tomava remédio para fazer show, tomava remédio para dar fome, tomava remédio para emagrecer. Ele começou a se viciar em remédios. E ali ele misturava, eu creio que ele misturava com bebida no filme, não lembro se entrou nesse detalhe, mas não sei, acho que era remédio mesmo. Mas o que acontece, irmãos? Então, drogas legalizadas, né? Mas eram drogas. Então ele acabou morrendo. Agora, pouco antes dele morrer, ele começou ali querer cantar músicas gospels. Muitas vezes o contrato ali não permitia que ele cantava músicas gospel, né? Mas ele ficava perguntando: será que eu posso cantar um gospel? Será que eu posso levar uma música cristã? E uma das últimas músicas que ele cantou foi uma música louvando ao Senhor. É uma música que, traduzida aqui para a harpa cristã, é aquela música que diz: quão grande és tu, né? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Essa música ele cantou pouco antes dele morrer. Então a gente percebe ali sucesso, fama, tudo, mas o vazio da alma que tinha dentro dele, né? A falta de Deus que tinha dentro dele. E eu creio que ali ele foi se arrependendo e ali só Deus sabe, né? Para onde a alma dele foi, só Deus sabe, mas ele se perdeu neste mundão, se encantou com as coisas deste mundo. Então é algo que nós temos que ter muito cuidado, nunca se esquecer das bênçãos do Senhor, dos dons e dos talentos que Ele nos dá, senão a gente se perde, irmão. Senão a gente se perde. Então aquele povo que era para demorar 40 dias, demorou 40 anos, porque começou a andar em círculos. A vida da pessoa que só reclama, só murmura, anda em círculos. Você vê a pessoa numa situação, depois você passa alguns meses, vê a pessoa na mesma situação, às vezes a pessoa, pior ainda. Claro que cada motivo é um motivo, mas muitas vezes por causa da reclamação, da murmuração, a vida da pessoa anda em círculos. E falta de reconhecer a grandeza de Deus também. Então, muito importante a gratidão nas nossas vidas. Todos vimos aqui o exemplo daquele povo, né? Então, vamos lá. Subtópico 4. Temos aqui também, irmãos, antes de ir para o subtópico 4, eu anotei aqui rapidinho, o significado de murmuração. Pastor William, o que é murmurar? Eu só ouço essa palavra e não sei direito o que significa. Então, murmuração significa sussurrar, falar baixinho, é tipo resmungar, né? O pastor fala algo ali, a pessoa às vezes nem resmunga com os lábios, mas resmunga por dentro. Esse pastor aí é o pastor chato. Às vezes o líder do jovem, grupo de louvor, fala alguma coisa, mas esse líder aí, o líder chato. Né, irmãos? Às vezes não murmura com os lábios, mas murmura com o coração. Isso também faz parte. Então diz assim, ó: sussurrar, falar baixinho, conversar entre pessoas sobre algo insignificante, sem importância.
Então até mesmo conversa fiada, né? É chamada aquela conversa fiada. Até isso aí também é murmuração. E aqui também diz: ser ingrato, difamar, caluniar, resmungar, falar mal de alguém ou de alguma coisa. Pessoas que reclamam de tudo. Você está murmurando também. Nada vai bem, nada está bem, nada presta, né? Tinha um desenho, era um desenho que tinha um personagem que dizia assim: ó céus, ó vida, ó azar. Era uma hiena, era, irmão? Nem lembro mais se era um hiena, se era uma raposa. Quem é que lembra? Uma raposa, né? Vivia falando isso: ó céus, ó vida, ó azar. É como se nada prestasse, né? Nada tá bom, nada presta. Irmãos, lá no meu trabalho, às vezes eu tenho que me segurar também, viu? Porque a gente tem um grupo lá do WhatsApp, irmãos, é reclamação o tempo todo. Se a gente ganhar R$300 de aumento, tem alguém para falar: nós devia ter ganhado, era 350. Se ganhar 500, era para ter ganhado, era 510. Nunca tá bom, irmãos. Se é o Lula que está no governo, esse presidente não presta. Se entra o Bolsonaro, esse Bolsonaro também não presta. Se entra outro presidente, era melhor o outro que estava antes. Ué, nunca tá bom, nunca presta. Então, irmãos, isso faz parte, né, da murmuração, nunca está satisfeito. A murmuração é insatisfação. A murmuração é como se você duvidasse da capacidade de Deus e afrontasse a soberania e o poder de Deus também. Tudo isso faz parte da murmuração. Então é algo muito feio, né? Vamos lá, subtópico 4, para nós passarmos para o próximo tópico. A terceira queixa. No capítulo 12, após todo um contexto de murmuração apresentado no capítulo 11, temos a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Trata-se de uma rebelião na família de Moisés, Arão e Miriam. Em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com uma mulher cuxita, que por não ser de nenhuma família hebreia, mas da descendência de Cã, filho de Noé, teve muita resistência de aceitação, pois esse povo era considerado vil e desprezível. Então houve ali uma discriminação contra a esposa de Moisés, né, irmãos? Por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista como o de Moisés. A inveja na família é um sentimento perigoso. Então agora nós entramos na questão da inveja. Na lição número 3, nós falamos muito de inveja, né? Foi algo ali muito forte também. Falamos de inveja e de ciúmes, na família também. Quem não teve aqui na lição número 3, pode ali pegar o vídeo do YouTube e assistir também, né, o vídeo no YouTube ali, porque nós falamos muito isso de inveja. Então é aquela questão da inveja na família também, como que pode destruir os relacionamentos. Miriam e Arão já tinham os chamados deles. Nós vamos descobrir que Miriam era uma profetisa, Arão um sacerdote. Então eles tinham cargos também, irmãos, cargos de destaque na família e também na liderança religiosa. Mas ainda assim eles invejaram. Então é aquela história de só querer o que é dos outros muitas vezes, né? Às vezes o invejoso ele é caracterizado por isso. Ele quer o que é do outro, não se contenta com o que é seu, quer o que é do outro. E às vezes o invejoso também ele pode manifestar outra característica. Às vezes ele nem quer o que é seu, mas ele não quer que você tenha. Às vezes nem quer o que é seu, mas não quer que você tenha também, né? Tanto que esse sentimento é destrutivo também, tanto como esse sentimento é triste no coração do homem, né? Então é um sentimento que tem que ser também descartado da nossa vida cristã, que só traz coisas ruins para as nossas vidas. Tanto na família como no trabalho. Já viu pessoas que destroem relacionamentos no trabalho também por causa da inveja? Já viu no colégio pessoas que difamam, mentem, caluniam por inveja? Às vezes, irmãos, se a gente não souber interpretar direito as coisas, por exemplo, no colégio, às vezes a inveja, a pessoa pode falar mal de você, não porque você seja uma pessoa ruim, não porque você seja uma pessoa inferior, não. Às vezes a pessoa fala mal de você por pura inveja. E isso pode criar um complexo na pessoa. Nossa, fulano falou isso de mim, será que eu sou isso mesmo? Né? Fulano falou mal de mim, falou que eu sou feio, falou que eu sou isso, que eu sou feio e aquilo. Será que eu sou isso mesmo? Aí cria um complexo na pessoa. Mas às vezes não é o que você é isso, às vezes é pura inveja da pessoa. Né, irmãos? Então pode criar muita confusão também, e nós temos que saber lidar com todos esses tipos de sentimentos destrutivos em todas as áreas das nossas vidas também. Nós vamos saber aqui como que Moisés lidou com isso aí também, né? Com a questão da inveja também. Olha o subtópico 2, vamos avançar aqui, subtópico 2. Não, tópico 2, né? O motivo da rebelião de Miriam e Arão. Subtópico 1, a inveja, novamente falando da inveja.
Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Miriam era uma profetisa e Arão um sumo sacerdote. Só para situar os irmãos aqui, o que aconteceu? Nós vimos aqui as primeiras queixas, a primeira e a segunda queixa, e a terceira queixa foi essa. Miriam e Arão começaram ali a questionar a liderança de Moisés. Eles ficaram com inveja da liderança de Moisés. Eles implicaram também com a mulher de Moisés. Moisés ele se casou, né? E quando ele se casou, Miriam e Arão começaram ali a criticar a esposa de Moisés, mas no fundo, eles estavam cheios de inveja no seu coração, porque Moisés era o mais novo e Moisés estava exercendo uma posição de liderança. A posição de liderança atrai muitas invejas, né, irmãos? Todos nós exercemos uma liderança em alguma área das nossas vidas. Às vezes não é na igreja, mas às vezes no seu trabalho, às vezes no colégio, às vezes no seu grupinho ali, às vezes na sua família, né? Você como é que fala, irmão Jesus? Exerce. Às vezes dá uns tilt na mente. Você exerce o papel de liderança. Em qualquer momento da sua vida, em algum momento da sua vida, você vai exercer esse papel de liderança. Hoje em dia, muitos jovens aqui são filhos, mas futuramente os jovens vão ser pais. E pais também são líderes também, né? Agora, irmãos, nós temos que ter cuidado também na nossa família com algo muito sério. Nós temos que ter cuidado porque muitas vezes nós podemos até mesmo inconscientemente, às vezes sem perceber, nós podemos muitas vezes instigar a rivalidade dos filhos. Vou dar um exemplo aqui. Se você tem 2 filhos e você tem mania de falar assim para um: por que você não é obediente igual a sua irmã? Ou por que você não é obediente igual ao seu irmão? Eu queria que você fosse obediente igual ao seu irmão. O seu irmão não me dá trabalho. Sua irmã não me dá trabalho. Queria que você fosse igual. Já pensou, irmãos? Às vezes sem perceber, mas já pensou como é que fica a cabeça dos irmãos? Nossa, quer dizer que eu não sou igual ao meu irmão? Quer dizer que meu irmão é melhor do que eu? Quer dizer que minha irmã é melhor do que eu? Então nós temos que nos atentar a isso também, ter cuidado. Eu dei o exemplo aqui da primeira família, né? A família, irmãos, é a base da sociedade. A família é o nosso primeiro convívio social que nós temos, é na família, não é verdade? E na primeira família, depois que Adão e Eva tiveram filhos ali, já aconteceu o primeiro homicídio. Um irmão, com inveja do outro, acabou matando o seu irmão. Porque Deus se agradou mais de um, mas não foi culpa de Deus. Era o irmão que não estava dando ali também, né? Não estava fazendo por onde. Mas aí o irmão encheu o coração de ódio, encheu o coração de inveja também e acabou matando o irmão. Então, às vezes, é algo muito sutil. Às vezes nós podemos falar: menino, por que você não é quieto igual ao seu irmão? Por que você não é quieto igual a sua irmã? Às vezes só isso aí já pode, né? Então, assim, trazendo para as nossas vidas também, nós podemos falar assim muitas vezes também: esse meu filho não me deu trabalho igual ao outro. Essa minha filha não me deu trabalho igual ao outro. Isso pode ficar na mente da pessoa também. Então, os pais têm que ter essa sabedoria do alto para não fazer acepção e ter muito cuidado também no que fala dentro de casa também. Aí, às vezes, quando acontece uma tragédia, os pais: é o menino que não presta, a menina não presta, esse menino que não vale nada. Mas, às vezes, foi algo ali instigado até mesmo pelos pais, muitas vezes inconscientemente, né? Não estamos falando que é por querer, mas inconscientemente. Então, vamos aqui continuar, irmãos. Então Miriam era uma profetisa e Arão o sumo sacerdote. Ora, Arão era o sumo sacerdote, né? Então ele exercia ali uma função de alta patente na religião ali daquele povo ali. Então aqui continua: por isso eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés, o irmão mais novo. Moisés era o mais novo, mas tinha sido colocado ali num cargo de mais autoridade, né? Então isso ali trouxe inveja para os corações deles. Veja que a liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão achavam-se no direito de liderar o povo. Vou dar uma pausazinha aqui para a gente entender melhor. A liderança era de Moisés, mas o que Arão e Miriam eles estavam querendo fazer? Tomar o lugar de Moisés. Aí nós vamos trazer para a igreja, irmãos. Irmãos, na igreja nós temos que ter um cuidado de nunca passarmos na frente da liderança, né? Algo que é para a liderança fazer, nós não podemos tomar a frente. Não podemos tomar a frente e fazer algo. Se nós temos alguma sugestão na igreja, nos grupos, né? Temos aqui os grupos e a igreja também. Se nós temos alguma sugestão, nós podemos nos reunir,
nós podemos conversar, nós podemos ouvir as opiniões, mas nunca passar à frente. Porque isso vai trazer constrangimento, isso vai trazer confusão espiritual. Vou dar um exemplo aqui, nosso irmão Jesuíno é o líder do grupo de louvor, né? A Alice é integrante, Suzane, Pedro, o Daniel não está aqui. Estou esquecendo de alguém? Não, né? Quem? Ana Clara. Não, porque ela entrou agora. Não é porque eu estou esquecendo, é que ela voltou agora, né? Então, irmãos, o que acontece? Ela foi efetivada e eu fiquei sabendo, né? Vocês já me contaram. Então, o que acontece, irmãos? Então, já pensou se algum liderado tomar a frente do jesuíno, né? E fazer algo ali, sem que o jesuíno saiba, ou até mesmo o jesuíno sabendo, mas a pessoa tomar a frente, não vai ficar um clima chato? Não vai ficar um clima ruim? Então, olha só o que eu quero que os irmãos entendam. A hierarquia, igual eu falei, hierarquia é respeitar a posição de cada um. Hierarquia é quando você respeita a posição de cada um. Não é porque a pessoa é melhor, não. É apenas funções diferentes. Funções diferentes são exercidas. Então, a hierarquia ela não pode ser quebrada nem de baixo para cima e nem de cima para baixo. Sabia que até Deus respeita a hierarquia? Agora os irmãos vão ficar até assim pensativos. Até Deus respeita a hierarquia. Não foi Deus que nomeou Moisés para ser o libertador? Não foi Deus que nomeou Moisés para ser o líder? Agora, todas as vezes que Deus queria castigar o povo, Deus falava com quem, irmãos? Deus falava com Moisés. Deus chamava Moisés no canto e falava: Moisés, eu estou pensando em fazer isso e aquilo, eu vou fazer isso com esse povo. Aí Moisés: não, Senhor, não faz não, vou orar por eles, vou interceder, não faça isso não. Então Deus, olha só que interessante, Deus soberano, todo poderoso, ele consultava Moisés. Nas 7 igrejas de Apocalipse, Deus ele queria disciplinar a igreja. Deus ele queria corrigir a igreja. E nas 7 cartas de Apocalipse, a quem Deus se direciona? Ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja. Ó, meu filho, essa igreja está assim, está bagunçada, mas ele se dirigia ao anjo da igreja. Deus podia fazer um limpo ali, podia corrigir, podia disciplinar, sem perguntar nada a ninguém. Mas antes, Deus se dirigia ao anjo da igreja. Então, note que até Deus ele respeita a hierarquia, porque foi ele que instituiu. Se ele instituiu a hierarquia, irmãos, e ele desrespeitasse a hierarquia, ele estaria se contradizendo, não é verdade? Eu nomeio aqui a missionária Rita, né, para líder das mulheres. Nomeei a missionária Rita. Agora, se eu ficar tomando decisões no lugar da missionária Rita, mesmo sendo pastor, eu posso fazer isso? Não posso, irmãos. Tenho que respeitar. Agora, se eu quero que algo mude, se eu acho que algo está errado, eu vou fazer o quê? Conversar com a irmã. Ó, irmã, isso, aquilo. Tanto no grupo de varões, de jovens, né, de crianças. Qualquer liderança, irmãos, é tudo conversado. Às vezes já chamei o jesuíno para conversar sobre o grupo de louvores, né? Porque se o pastor vê que algo está prejudicando os cultos ou prejudicando o andamento da obra da igreja, aí o pastor ele tem a função também de interferir, mas ele não pode interferir sem antes conversar com a liderança. Deu para entender? Então, da mesma maneira que os irmãos não podem tomar a dianteira à frente do pastor, o pastor também não pode tomar a frente das lideranças. Cada um no seu lugar. Tem as irmãs que dirigem a consagração. São as líderes da consagração. Agora, já pensou, o pastor William estava de férias. Aí já pensou eu estou de férias agora, eu que vou comandar os trabalhos. Não, irmãos. Sempre respeitando a liderança de cada um também. Não é forte? E Deus, ele sempre respeitou. É isso que nós temos que fazer também. Então, quando nós nos levantamos, quando nós perseguimos a liderança, nós estamos perseguindo o próprio Deus. Como é que é, pastor William? Quando nós perseguimos a liderança, nós estamos perseguindo o próprio Deus. Olha só, Atos capítulo 9, versículo 4. Coloca aí, Pedro. Atos capítulo 9, versículo 4. Olha só aqui, irmãos. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem foi que disse isso? Jesus, né? Jesus, ele chegou para Saulo, Saulo caiu do cavalo ali, e Jesus ele falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas espera aí, Saulo estava perseguindo quem? Não era a igreja? Não era a liderança as lideranças da igreja? Saulo queria matar? Não era as lideranças? Mas Jesus falou: espera aí, Saulo, você está me perseguindo. Quando se persegue as lideranças, persegue-se o próprio Deus. Irmãos, até quando a liderança está errada, nós temos que ter um cuidado. Claro que nós podemos exortar, né? Podemos chegar ali, espera aí, isso aí não está certo, mas sempre com cuidado.
Davi, ele teve chance de matar Saul. Saul estava totalmente desconcertado. Saul estava totalmente desviado, pecando, um pecado atrás do outro. Mas quando Davi teve a chance de matar Saul, Davi falou: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Sabe por quê, irmãos? O homem de Deus é Deus que trata. A correção, a disciplina, tudo faz parte. Chamar a atenção, tudo faz parte. Agora, ter cuidado para não tocar. Como é que nós tocamos? Falando pelas costas. O que a Bíblia nos ensina? Se seu irmão pecar contra ti, vá e repreenda-o no particular. Se ele não te ouvir, chame 2 testemunhas. Se ele não te ouvir, chame a igreja. Se ainda assim ele não te ouvir, considere como ímpio. Isso aí não quer nada não. Isso aí não é crente não. Não é, irmãos? Mas existem as etapas. Agora a Bíblia fala: vai e repreenda ele no particular. Então nós tocamos uns nos outros quando nós falamos pelas costas. Aí estamos tocando. Não é que ninguém é acima do bem e do mal, não tem que ser corrigido, não é isso. Mas existe a maneira certa de se corrigir. E aí não vai ter confusão, né, irmãos? A Bíblia fala até na hora de ofertar, se tiver alguém contra, né, lembrar que tem um irmão contra a gente, vai lá, procura saber o que está acontecendo e se reconcilie. É as maneiras certas da gente corrigir uns aos outros. E falar mal pelas costas não é certo, não é verdade? Então vamos lá, vamos aqui onde eu parei, no povo, né? Continuando aqui, irmãos. Ora, o papel deles era de cooperar na liderança de Moisés. Estou dando pausa aqui só porque esse tópico aqui nós vamos parar mais um pouquinho, mas depois vai ser mais rápido. Então, o papel deles era de cooperar na liderança de Moisés. Não era liderar no lugar de Moisés. Nós temos que entender também que na igreja, cada um tem o seu chamado. Não é todos que têm o chamado de cuidar de uma igreja, não é verdade? Não é todos que têm o chamado para cuidar de uma igreja, não, irmãos. Da igreja vai surgir pastores, evangelistas, profetas, vai sair pessoas que cuidam da obra também, que cuidam da igreja, mas nem todos têm o chamado de cuidar da igreja. Mas muitos têm o chamado de cooperar. Nas igrejas existe o pastor, existe o auxiliar do pastor, existem pastores que vão sair e abrir outras congregações também, mas existem os cooperadores também. Então é cada um, irmãos, entendendo o propósito, entendendo o chamado e a missão que Deus deu, para a gente não querer tomar a frente de ninguém. Não é verdade? Que isso aí não vai causar confusão na igreja. Existe o papel do líder e o papel do liderado também. Todos nós temos que entender a nossa função no corpo de Cristo. Então, continuando aqui, este questionamento diz muita coisa. Porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Uma inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os a um sentimento corrosivo, advindo do desejo de querer o lugar do outro. Olha, querer o lugar do outro. Na família pode acontecer, porque nós estamos falando da família e da igreja, né? Na família pode acontecer isso. Às vezes o irmão ali inveja o outro irmão, às vezes um familiar inveja outro familiar também. Às vezes no trabalho, estendendo para o trabalho também, no trabalho a gente vê muito isso, um querendo derrubar o outro, para quê? Para ficar no lugar do outro. Aí eu pergunto, isso é de Deus? Não é, né, irmãos? Porque o que é seu, vai ser seu. Não precisamos, né, ter esse sentimento ruim dentro de nós, porque isso nunca vai acabar bem. Então, prosseguindo aqui, diz, tudo isso contra o próprio irmão. Esse mesmo sentimento é muito perigoso nos dias de hoje. Quando a inveja se instala no centro da família, as consequências podem ser trágicas. Então aqui falou que a inveja é um sentimento corrosivo. Pastor, o que é algo corrosivo? Corrosivo é algo ali que vai corroendo aos poucos. Não é de uma vez. Já viu um ferrugem, como é que começa o ferrugem? O ferrugem começa ali uma pintura a descascar. Começa com um pequeno descascado assim, Primeiro a pintura ali estufa um pouquinho no ferro, né? Aí começa a descascar. Quando começa a descascar, aí a água já começa a infiltrar mais. Quando vem, não surge um buraquinho. Oxe, minha voz está parecendo de robô, igual daquele dia. Então surge um buraquinho. Esse buraquinho vai aumentando. Quando vê que não, comeu a ferragem toda. Tem carros que geralmente andando perto das praias, da maresia. Parece que o carro está bonitão ali, Tome até cuidado, irmãos, quando for comprar carro que veio ali do litoral, né? Que veio dos lugares perto de praia, né? Porque às vezes o carro está bonitão, mas quando você vai ver o assoalho já está todo perdido, não tem nem mais escapatória. E começa como? Então a inveja é um sentimento corrosivo.
Se a gente sentir um pouquinho de inveja que seja, mas não tratar, ela vai nos corroer por dentro, até que chega um dia que a gente pode até morrer espiritualmente, irmãos. Então é aquilo que a gente fala, toda fraqueza nossa tem que ser tratada, toda brecha nossa tem que ser fechada, porque fraqueza quando não é tratada, brecha quando não é fechada, vira uma tragédia lá na frente. Primeira etapa para a gente tratar uma fraqueza é admitir que nós temos ela. Se alguém chegar para mim e falar, pastor, o senhor faz isso, isso não é legal, o senhor faz... E se eu falar assim, eu não faço isso não, é você que está dizendo, não faço isso. Primeira coisa é admitir. Nós não temos essa tendência muitas vezes de falar, irmão, você é assim. Eu não sou assim não, você que está dizendo, eu não sou assim não. Não, irmãos, quando nós ouvimos algo, nós temos que examinar, né? Examinar, olhar para dentro de nós. E quando nós identificamos isso, é deixar Deus nos tratar para nós recebermos a cura por completo. Subtópico 2 vai dizer assim: o motim familiar promove dissabores e ofensas. Só é coisa ruim, né, irmãos? Um abismo chamou outro abismo. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo como profetisa e conselheira, ela não poderia voltar-se contra Moisés. Embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia arder em ciúme contra o seu próprio irmão. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Deus haveria de tratar com os dois irmãos. Devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. Então aqui diz que a atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. É o problema das más influências. Muitas vezes uma atitude errada nossa vai influenciar outras pessoas negativamente. E aí isso vira o quê? O motim, né? Às vezes uma pessoa começa a falar mal ali, começa a falar de um defeito aqui, de uma coisa ali, aí junta com outra pessoa e fala também. Quando vê que não, todos estão pensando da mesma forma. Por exemplo, se eu começar a falar mal da igreja, esse ministério é assim, esse ministério é assado, esse ministério não presta, falo para um aqui, para outro ali, viu o defeito do pastor, viu o defeito do levita, viu o defeito do irmão, aí começa a influenciar outros negativamente. Quando vê que não, todos já estão contaminados com o mesmo pensamento. Aí vira o quê? Vira a rebeldia, vira a rebelião, vira as facções que muitas vezes tem dentro da família, no trabalho, na igreja e na sociedade. Isso, irmãos, é totalmente abominável para Deus, porque, como eu disse aqui, a primeira facção foi criada nos céus. Satanás, ele começou a contaminar os outros anjos. A Bíblia fala que quando ele caiu, ele levou consigo uma terça parte dos anjos. E nós vimos aqui que os rebeldes, eles são corrigidos, eles são disciplinados. Então, às vezes muitas vezes a pessoa vai trazer destruição para a vida dela e para outras vidas também. Então tome cuidado, irmãos, com essas questões de fofoca no trabalho, na família, no colégio, na igreja, aonde for, se mantenha longe dessas coisas. Às vezes tem as rodinhas lá no meu trabalho, lá, eu trato todo mundo com respeito, né? Considero todo mundo. Mas quando tem uma rodinha assim, que já está muito falando dos chefes ali, eu perna para quem te quero, né? Tenho que ir ali, tchau, fico com Deus e estou indo. Porque isso pode culminar, eu já vi lá na Nova Cap, já teve pessoas prejudicadas assim, pode culminar até mesmo processos administrativos e demissão. Porque chefe nenhum vai confiar num funcionário rebelde, né? Então temos que ter muito cuidado com isso também, aonde a gente anda. Vamos lá, tópico 3, para nós estarmos encaminhando aqui para o encerramento. Tópico 3. Moisés, um homem manso e humilde. Agora essa parte também vai ser interessante, viu, irmãos? A nossa personalidade e o nosso temperamento, né? Moisés, um homem manso e humilde. Subtópico 1. O mais manso que havia na terra. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes. Ele não revidou a atitude de seus irmãos. Sua mansidão era uma qualidade de caráter que distinguia dentre os outros homens. Então, olha só, irmãos, o caráter faz a diferença, né? O caráter nos diferencia das outras pessoas. Tem pessoas que são mau caráter e outras pessoas que têm ali já um caráter trabalhado por Deus. O caráter vai te tornar uma pessoa diferente. Na família,
Sempre eu faço questão de frisar. Na família, na sociedade, no trabalho, na igreja. Se você for um bom caráter, irmãos, todas as portas vão estar abertas para você. Já viu aquelas pessoas mau caráteres? Por exemplo, minha esposa tem uma loja. Se tiver aquela pessoa ali que pega e não paga, vai ter ocasiões que a minha esposa vai ver essa pessoa, vai querer até fechar a loja, né? Vê a pessoa de longe, deixa eu fechar logo aqui para ele nem me ver. As portas se fecham. É ou não é verdade, irmãos? A pessoa mau caráter, ela sai de um lugar, sai envergonhada de um lugar, as pessoas saem chateadas, as pessoas também se chateiam com essa pessoa, sai de um lugar, a porta se fecha porque ninguém quer mais de volta, porque, né? Quando não tem arrependimento, mau caráter. Então vai para outro lugar, pronta também, sai daquele outro lugar, e sai do outro lugar, e sai do outro lugar. Irmãos, quando vê que não, as portas todas se fecharam. Não tem pessoas que pedem dinheiro emprestado e não pagam também? Pede um aqui, aí não paga. Aí depois, opa, ali eu não posso ir mais, então já vou para o outro lado. Para a Neide eu não posso pedir mais, então vou pedir para a irmã Marlene. Irmã Marlene, tem R$1 aí não para me emprestar não? Aí eu não pago. Aí depois eu estou precisando de novo. Opa, para a irmã Marlene eu não posso pedir mais não. Vou pedir para o irmão Antônio. Irmão Antônio é cheio da grana. Irmão Antônio, presta R$10 aí. Aí pega e não pago. Aí vou pedindo de um por um, irmãos. Quando vê que não, continuo precisando. E aí? Eu olho para um, olho para outro. Meu Deus, estou devendo todo mundo. As portas se fecharam. Na igreja também é assim. Se a pessoa começar aprontando em tudo quanto é a igreja, vai chegar um momento, não vai ter nem para onde ir mais. Calote. Tá vendo? Sim. Uhum. Muito feio, né? Isso é tão feio, né, irmãos? Vergonha mesmo. Aí eu dei o testemunho aqui uma vez também, né? Que o rapaz pegou lá na loja da minha esposa, não pagou, e quando eu fui chamar a atenção dele ali, porque é quem conhece a palavra também, né? Não foi nem por causa do dinheiro, mas por causa da falta de consideração mesmo. Loja, né? As pessoas batalham para ter o seu negócio e tudo, isso é feio, irmãos. Aí eu fui chamar a atenção, aí eu mandou uma mensagem, eu falei para os irmãos aqui, aí o sujeito me mandou uma mensagem de volta: pastor, isso aí o senhor não está dando testemunho não, viu? Mas, falei, o nosso cego pega fiado, não paga, e quando eu vou chamar a atenção, eu que não dou testemunho. Falei, mas é o Satanás mesmo. Falei, mas é o Satanás mesmo, né, irmãos? Porque o inimigo, ele é acusador, né, irmãos? Pessoas mau caráter são acusadoras também. Pessoas mau caráter são acusadoras também, né? Eles querem tirar a culpa deles e jogar nos outros, não é verdade? Então, irmãos, isso é muito feio. Agora a questão de Moisés aqui, uma questão importante de Moisés é que Moisés era manso e humilde. Agora uma pergunta aqui, irmãos. Moisés, ele sempre foi manso e humilde? Não, né? A Bíblia fala que Moisés, ele era brabo, ele chegou até a matar um egípcio. Ele viu ali o egípcio maltratando o povo de Israel, chegou lá e matou o egípcio. Então ele nem sempre ele foi manso e humilde. Como que ele foi trabalhado? Ele foi trabalhado no deserto. No deserto ele começou ali a se render a Deus, começou ali a ficar mansinho, quietinho. É assim nas nossas vidas também, né? Nós podemos dizer que a vida de Moisés viveu 120 anos. Nós podemos dividir a vida de Moisés em 3 partes. Na primeira parte, de 40 anos. Nos primeiros 40 anos, Moisés achava que era alguém. Estava lá no palácio, né? Vivia no palácio, achava que era alguém. Na segunda metade da vida de Moisés, Moisés percebeu que ele era um ninguém. Porque ele foi levado para o deserto, aí Deus falou: você vai libertar o meu povo. Aí Moisés perguntou: Deus, quem sou eu? Quem sou eu para libertar o seu povo? Então ele descobriu que era um ninguém. E Deus é que falou: diga que o eu sou te enviou. Então Deus falou: não é você que é, eu que sou na sua vida. E na terceira parte da vida dele, nós podemos dizer que Moisés, ele descobriu o que Deus pode fazer na vida de um ninguém, mas que se deixa ser usado por aquele que é, irmãos. E é isso que nós temos que admitir. Nós não somos, mas ele é nas nossas vidas. Não é verdade? Várias vezes na Bíblia tem lá: eu sou. Jesus fala: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a água da vida, eu sou. Nós só somos
através dele. Ele que é, e ele também tem o poder de nos fazer filhos dele, né, irmãos? Mas toda glória é para ele. Então Moisés, ele viveu ali no palácio para ser usado no deserto. Diferente de José, porque José, ele foi provado no deserto para ser usado no palácio. Foi ao contrário, né? Então, irmãos, independente se você esteja no palácio ou se você esteja no deserto, confie que Deus está no controle na sua vida e Ele está trabalhando para poder te usar. Pastor, estou bem, estou no palácio, estou vivendo bem? Amém. Mas confie que Deus, Ele quer te usar. Talvez no deserto. Talvez vai chegar... não posso fazer nada. Talvez vai chegar uma hora, irmãos, que Deus quer te levar para o deserto. Não levou Moisés? Não levou até Jesus? Agora vocês vão gostar também, né? Agora vocês vão gostar. Ou talvez você esteja na fase do deserto. Pastor, estou no deserto. Mas, irmãos, de repente Deus está te preparando para te levar para o palácio. Não foi assim com... Essa parte todo mundo gosta. Não foi assim com José também, irmãos? A gente gosta dos Salmos 70, né? Salmo 70. Apressa-me em me socorrer, Senhor. Apressa, vem logo me socorrer. Agora os Salmos 40, ninguém gosta, né? Esperei com paciência no Senhor. Tive que esperar, tenho que esperar. A gente quer o Salmo 70, a gente quer para já. Mas, irmãos, Deus sempre está no controle de todas as coisas, né? Então vamos continuar aqui, ó. No Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mais à frente, no mesmo sermão, nosso Senhor disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essas duas atitudes, enfatizadas pelo nosso Senhor, estavam presentes na liderança de Moisés para com o povo de Deus. Na mentalidade mundana, ser manso pode significar fraqueza e covardia, mas no ensinamento bíblico implica capacidade de exercer o autocontrole, o domínio de si mesmo. Deus não nos criou para dominar ninguém. Deus, Ele quer que a gente tenha um domínio sobre nós mesmos. Deus não quer que a gente tenha domínio sobre ninguém, irmãos. Deus quer que nós dominamos a nós mesmos. E às vezes nós nem conseguimos nos dominar, mas queremos controlar os outros. Às vezes numa briga de casal, o trem pode pegar fogo, né? A mulher fala alto, mas quer falar mais alto ainda. Um quer virar um incrível Hulk, a outra quer virar a Mulher Maravilha, né? Mas aí adianta alguma coisa? Não adianta nada, né? Então, no lugar de querer dominar, controlar o outro, é melhor a gente ter o quê? O autocontrole, né? Então, uma coisa interessante também, no mundo, essa questão de ser manso, ser humilde, pode significar fraqueza. Porque, às vezes, a pessoa vai mexer com o jesuíno ali, mexeu com o jesuíno, xingou o jesuíno, aí o jesuíno ficou quietinho. Aí chegou, não, vai deixar, você é mole mesmo, né? No meu tempo que eu estava no mundão, falar, você é prego, você é prego mesmo, né? Vai deixar isso acontecer? Ah, não. Então, irmãos, existiam essas coisas, né? Essas rivalidades aí, sinal de fraqueza. Agora, irmãos, muitas pessoas pensam assim, tem que ser muito homem para levar ali um desaforo para casa, né? Para chegar alguém ali me xingar, tem que ser muito homem. Eu tenho que ser homem, eu sou homem, eu reajo mesmo. Eu não levo o desaforo para casa, eu sou homem, vou lá e tiro satisfação mesmo. Irmãos, tem que ser muito mais homem para ter a sabedoria de agir com tranquilidade, com mansidão e com humildade. Tem que ser muito mais homem para isso. Porque ficar brabo, brigar, xingar, qualquer um. Até o ímpio faz isso. Tem que ser muito mais homem, irmãos, para agir com sabedoria e com tranquilidade. Não é verdade? Então exige muito mais de nós o autocontrole do que a gente perder o controle. Perder o controle é fácil. Pisou no meu calo. Às vezes a pessoa fala assim, eu sou bom, eu sou uma pessoa boa. Eu sou bom, só não pode pisar no meu calo. Ué, irmãos, todo mundo é bom até pisar no calo, né? Quando pisa no calo, é que nós somos provados. Eu sou pavio curto, não levo desaforo para casa. Mas a questão de ser pavio curto e de não levar desaforo para casa, isso é ainda o quê? A carnalidade que está nos dominando. O fruto do Espírito é mansidão também e domínio próprio, né? Então é isso que Deus quer das nossas vidas. Tem um ator famoso, quem já assistiu aí Todo Mundo Odeia o Chris? Todo Mundo Odeia o Chris? Já assistiu, né? Tem aquele ator famoso que é o pai do Chris, Fortão? Tem uma história muito interessante dele. Ele tem uma história também muito interessante. O pai dele judiava dele, ele já viu o pai dele agredindo a mãe dele.
Então, ele cresceu com isso aí na cabeça. Hoje em dia, ele tomou uma decisão. Ele é fortão, musculosão. Ele podia pegar qualquer um e descer a porrada. Mas, irmãos, ele resolveu, hoje em dia, ser uma pessoa que faz o bem, uma pessoa tranquila, uma pessoa calma. Então, teve um cantor de rap que agrediu ele aí nas redes sociais aí, né? Falou mal dele, agrediu ele. E como ele respondeu? Respondeu com tranquilidade, com mansidão. E aí foram questionar ele, por que ele respondeu daquela maneira, por que ele não pagou com a mesma moeda. E aí ele começou a lhe dar um ensinamento de vida, né? Que não queria ser igual àquela pessoa e tal, e começou a contar a vida dele. Falou, eu via meu pai agredindo a minha mãe. Então, hoje em dia, eu quero ser uma pessoa diferente. Eu não quero ser uma pessoa que agride os outros. Quero ser uma pessoa que faz a diferença na vida dos outros. Então, mesmo sendo forte, mesmo sendo grandão, precisou ser muito mais homem para ter uma atitude igual ele teve. É ou não é verdade? Agora, o outro que xingou, que difamou, que caluniou, não foi homem, né, irmãos? Não foi homem porque fez isso. Então, está vendo que a mentalidade de Deus é muito diferente da mentalidade mundana? No mundão também eu tinha essa coisa na minha mente, né? Eu não posso levar desaforo para casa, não vou deixar quieto. Hoje em dia, irmãos, eu aprendi a ficar, como diz o pastor Everaldo, aprendi a ficar pianinho na presença de Deus, né? Porque senão Deus nos trata também. Então, vamos lá. Seguindo aqui, já estamos caminhando para o final, irmãos. Assim, a mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito. Moisés teve essa serenidade para agir com firmeza, sem se deixar arrebatar pela ira. Mesmo sabendo da murmuração e da sedição de Miriam e Arão contra a sua liderança, ele não teve atitude vingativa para com seus irmãos. Pelo contrário, orou para que Deus os perdoasse. Nesse sentido, a mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e praticar. São duas virtudes indispensáveis ao equilíbrio da família cristã. Então, não é só rogar a Deus, né, irmãos? Nós temos que praticar também. Essa questão de humildade, pacificação, nós temos que rogar a Deus, mas também praticar ela. Eu até lendo isso aqui, eu lembrei da minha filha hoje, que nós estávamos conversando, eu e minha filha. Aí minha filha falou, nossa pai, mas teve uma pessoa aí, um cantor, né? Esse cantor, ele estava preso ali no pecado, ainda está preso no pecado, e ele disse que já fez muito propósito, já pediu a Deus, já fez o propósito e tudo, e ainda não conseguiu se libertar desse pecado. Aí eu falei para ela, pois é, Suzane, porque tem a parte de Deus, mas tem a nossa também, né? Ele rogou a Deus, ele pediu a Deus, mas tem que renunciar também. Irmãos, nós temos uma luta contra a carne, né? A carne luta contra o espírito contra a carne. Então não é só orar. Tem pessoas que falam assim, quando o Espírito Santo quiser, ele me transforma. É o Espírito Santo que vai me transformar. E continua tocando o horror, né? Então, essa pessoa, ela quer o quê? Fugir da sua responsabilidade. Ela quer pegar a sua responsabilidade e jogar para cima de Deus. Se Deus quiser, ele me muda. Então isso também é orgulho, né, irmãos? Tem a parte de Deus, é Deus que transforma o homem, mas tem a nossa parte também de querer e buscar e praticar essa transformação também. Subtópico 2, o fardo de uma liderança. No capítulo 11 de Números, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso de sua liderança com os hebreus. Houve um momento em sua vida em que o peso da liderança o deixou sem ânimo para continuar a missão de conduzir Israel à terra prometida. Então recebeu a orientação direta de Deus para separar 70 anciões dentre os príncipes de Israel. Ao escolher os 70 anciões, o Espírito de Deus repousou sobre eles e começaram a profetizar. Esse episódio remonta o contexto da rebelião dos dois irmãos contra Moisés. Outro sim é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família. No lugar do ódio, há amor. No lugar do ciúme e da inveja, há parceria e comunhão. Que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossa família, irmãos. Precisamos muito do Espírito Santo de Deus nas nossas famílias, né? Algo que me chamou a atenção aqui é que de tanta rebeldia, murmuração do povo, rebelião do povo, chegou um momento que a liderança de Moisés pesou. Aí Moisés pediu ajuda para Deus, falou, Senhor, não estou aguentando sozinho. Então Deus derramou ali da mesma unção que estava em Moisés. Moisés tinha tanta unção, irmão, tanta unção de Deus, que deu para repartir por 70 homens. Tanta unção que ele tinha, né? Foi repartida ali por 70 homens, irmãos. Então Moisés aguentava sozinho o que precisava de 70 homens para aguentar também. Já pensou nisso? Sozinho Moisés estava suportando algo que poderia ser dividido ali diante de 70 homens, irmãos.
Então, a unção traz muita responsabilidade também. Não é só ter unção. Me lembrei do nosso irmão jesuíno, um dia desse aí. Falou, pastor, quando eu fui separado, teve uns dias assim que eu estava desanimado, estava triste, desanimado. Eu falei, irmão jesuíno, faz parte e nós não podemos nos render a isso. Porque o inimigo quer usar as nossas fraquezas para que a gente se renda nas nossas fraquezas, né? E para que a gente não cumpra o chamado do Senhor. Então, a unção que o irmão jesuíno tem, é uma unção muito bonita, né? Que os jovens têm. É uma unção muito bonita, irmãos, mas traz também muita responsabilidade e muitas vezes o peso espiritual também. Aqui fala o peso do chamado. Então, é por isso que nós devemos repartir o peso do chamado entre todos. Então, irmãos, quando vocês ouvirem o pastor falando assim, irmãos, venham para o culto, irmãos, venham para o estudo, irmãos, venham para a consagração, irmãos, nos ajude. Não pense que o pastor está sendo chato, não, só para encher a igreja, não. Pense assim, não, é porque isso dá força para o pastor, isso dá força para as lideranças, isso dá força para as irmãs na consagração, isso dá força para o evangelismo, né? Sábado foi tão linda a obra que foi feita aqui, né, irmãos? Os irmãos aqui louvando, aquela coisa mais linda. Então, isso nos dá força, e isso é bíblico, isso é algo que Deus tem vontade que nós façamos também. Vamos aqui para o subtópico 3, que eu acho que é o último subtópico. Vamos ler tudo aqui e já encerrar em nome de Jesus, né? A punição de Miriam e Arão. A rebelião provocada pela inveja de Miriam e de Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira do Senhor. Por isso eles foram convocados juntamente com Moisés para fora da tenda. O Senhor desceu na coluna de nuvem, uma demonstração de sua presença, e falou diretamente com os dois revoltosos, mostrando-lhes a sua soberania divina. Ele deixou claro que com Moisés, diferentemente do que fazia com eles, falava face a face, não por figura. Por causa da gravidade do pecado de Miriam em instigar o seu irmão Arão a compactuar com ela contra Moisés, a punição foi imediata contra ela. Miriam ficou leprosa no mesmo instante e foi separada do arraial de Israel por 7 dias. Assim, o texto mostra que todo motim no centro da família tem consequência trágica. Por isso, devemos pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família. É preciso evitar as falsas acusações, as palavras atravessadas, a destruição de reputação de familiares. Esse não é um comportamento de quem manifesta o fruto do Espírito. A vontade de Deus é que a paz e a harmonia estejam sobre a família cristã, pois é o Espírito Santo que opera o caráter de Cristo na família. Então existe, irmãos, as consequências. Existe o que? A prestação de contas. Miriam e Arão se revoltaram, aprontaram, mas chegou um momento que Deus chamou todo mundo. Ó. Vem cá, preciso conversar com vocês. É igual quando a gente chama nossos filhos, né? Vem cá os 2, vem cá os 3, que eu preciso conversar com vocês. E aí vem o quê? A correção, a disciplina. Aí Miriam ficou leprosa. A lepra também simboliza o pecado. A lepra simboliza ali, irmãos, algo espiritual também sobre as nossas vidas, né? Então veio a correção, Miriam ficou leprosa ali, mas o que Moisés fez? Moisés foi vingativo? Moisés falou, bem feito, achei bom. Não, Moisés falou, pediu para Deus perdoar. Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. A mesma coisa que fez Jesus, a mesma coisa que fez Estevão, né? Então, independente, irmãos, a lição final é essa para as nossas vidas. Independente das lutas que nós estamos tendo, independente das brigas, das chateações que nós estamos tendo na família, não vamos querer o mal, não vamos amaldiçoar, não vamos desistir das pessoas, não. Vamos pedir para Deus trabalhar no caráter, vamos pedir para Deus libertar e vamos pedir para Deus abençoar. Na família, muitas vezes o pai não fala com o filho, às vezes o filho não fala com o pai, às vezes o irmão não fala com a irmã, às vezes o sobrinho não fala com o tio, o primo não fala com o primo. Isso não pode existir, irmãos. Eu já contei aqui um episódio na minha vida que foi 2 anos sem eu falar com meu irmão. Foi os piores anos da minha vida. Foram esses 2 anos que eu fiquei sem falar com meu irmão. Era algo muito triste, algo que eu pensei que não ia ter nem mais volta. Estava no mundão ainda, mas graças a Deus hoje em dia não tem mais isso, porque hoje em dia nós temos o Espírito Santo do Senhor. Então isso não pode existir na família, não pode existir no trabalho, não pode existir na igreja, não pode existir em lugar nenhum.
Glória a Deus. Tá vendo, irmão? É a sabedoria, né? Graças a Deus, né? Então tem que ter essa sabedoria, como foi dito aqui na lição, né? Ter a sabedoria para poder agir da maneira correta e não provocar brigas, dissensões, contendas, facções, né? Tem que ter muita sabedoria. Conclusão. O motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitude como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. É tempo de muita prudência, viu, irmãos? A prudência faz parte e eu creio que nós vamos sair daqui hoje muito mais mansos e humildes de coração, né?